Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso papo é sobre aqueles quebra-cabeças financeiros que toda empresa que está começando aqui no Brasil enfrenta. A ideia é desmistificar a contabilidade do dia a dia de um jeito bem claro e direto. Vamos lá? Bom, para começar, uma pergunta que já bota a gente para pensar. Olhar para o saldo bancário e ver bastante dinheiro lá. Ah, isso dá uma sensação de segurança, não dá? Mas será que isso significa de fato que a empresa está saudável e com bom desempenho? Como a gente vai ver, o fluxo de caixa nem sempre conta a história inteira. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o jogo do tempo na contabilidade. Depois, a gente desvenda o mistério dos pagamentos adiantados, tipo um seguro. Na sequência, vamos ver o que fazer quando o dinheiro foi prometido, mas ainda não caiu na conta. Aí, partimos para decifrar a famosa folha de pagamento e, no final, a gente amarra tudo com um único princípio que conecta todas essas peças. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O principal trabalho da contabilidade não é só seguir o rastro do dinheiro. É, na verdade, medir com precisão o desempenho de um negócio em um período específico, seja um mês, um ano. É isso que nos impede de tirar conclusões apressadas só de olhar o saldo da conta. E aqui vem o nosso primeiro desafio prático. É muito comum numa empresa ter que pagar por um serviço com bastante antecedência. O exemplo clássico é o seguro. Paga-se por um ano inteiro, às vezes até mais, de uma vez só. E aí, como é que isso mexe com a análise do resultado de cada mês? Vamos trabalhar com um cenário bem concreto. Pense numa empresa que, em janeiro, desembolsa R$ 24.000 de uma vez para pagar um seguro que vale por 24 meses. É uma pancada no caixa logo no comecinho do ano, certo? E olha só que interessante. Aqui a gente tem duas realidades totalmente diferentes. Se a gente olhar só para o caixa, para o dinheiro que saiu, o primeiro mês parece um desastre. Mas a visão contábil é muito mais inteligente. Ela entende que aqueles R$ 24.000 se referem a 24 meses de cobertura. Então o que ela faz? Ela divide esse valor e a despesa real de cada mês vira só R$ 1.000. Essa sim é a foto real do desempenho. Então, a solução para esse quebra-cabeça tem nome: despesa antecipada. Aquele pagamento de 24.000 não é uma despesa na hora. Contabilmente, ele vira um ativo, ou seja, um direito que a empresa comprou. É o direito de ter o serviço de seguro no futuro. E a cada mês que passa, R$ 1.000 desse direito são consumidos, e aí sim eles se transformam numa despesa daquele mês. Faz sentido, né? Agora, vamos para o nosso próximo desafio, que é justamente o contrário do anterior. E quando a empresa faz uma venda, mas o cliente só vai pagar daqui a 30, 60, quem sabe 90 dias. O negócio precisa de dinheiro para girar agora, mas o que ele tem na mão é só uma promessa de pagamento. Essa promessa de pagamento, aqui no Brasil, tem um nome formal: duplicata a receber. É um papel, um documento que diz que a empresa tem o direito de receber um dinheiro lá na frente. Mas ter um direito não paga as contas de hoje, né? Então, quais são as saídas? Basicamente, existem três caminhos principais. O primeiro é simplesmente esperar o cliente pagar. Isso é cobrança em carteira. O segundo é contratar um banco para fazer essa cobrança, pagando uma taxinha por isso. E o terceiro, que é uma ferramenta super poderosa, é o desconto de duplicatas, para pegar esse dinheiro antes. O desconto de duplicatas é, na prática, quase como um empréstimo. A empresa vai até o banco, entrega essa duplicata como se fosse uma garantia. O banco olha para ela e adianta o dinheiro. Mas, claro, já descontando a parte dele, os juros e as taxas da operação. A empresa recebe o dinheiro na hora, mas um valor um pouquinho menor que o total da nota. Mas aqui vem o pulo do gato: o risco. O que acontece lá no dia do vencimento? Se o cliente pagar certinho para o banco, ótimo, fim de papo. Mas e se o cliente não pagar? Ah, o banco não fica no prejuízo, pode ter certeza. Ele vai direto na conta da empresa e debita o valor total de volta. É o que o mercado chama de corresponsabilidade. No fim, a empresa é que tem que correr atrás do cliente para resolver o problema. Chegamos ao nosso último quebra-cabeça, e esse aqui pega muito empreendedor de surpresa: a hora de contratar a primeira pessoa. O custo de um funcionário vai muito, mas muito além daquele salário que está no contra-cheque. Esse gráfico aqui ajuda a gente a ter aquele clique. O valor que o funcionário recebe na conta dele, o salário líquido, é só uma parte da pizza. Tem aquela outra fatia que são as deduções que a empresa tira do salário bruto para repassar para o governo. E, o mais importante, tem uma terceira fatia: os encargos, que são um custo a mais, direto da empresa, por cima de tudo isso. Vamos separar as coisas para ficar bem claro.
A empresa tem despesas que saem direto do bolso dela, que são o INSS patronal e o FGTS. Além disso, a empresa também funciona como uma espécie de intermediária do governo. Ela retém o INSS do empregado e o imposto de renda direto do salário bruto e depois repassa esses valores. E aqui vai uma dica de ouro para acabar de vez com uma confusão super comum. O FGTS é sempre 100% do tempo um custo da empresa. Diferente do INSS, não existe essa história de parte do empregado. Todo o valor do FGTS é uma despesa que o empregador tem. Ponto final. Muito bem. Nós passamos por 3 situações bem diferentes, né? Pagar antes, receber depois e os custos de um funcionário. Agora chegou a hora de revelar o único princípio da contabilidade que amarra a lógica por trás de todos esses casos. E o nome desse princípio é regime de competência. O que ele diz é bem simples. As receitas e as despesas precisam ser registradas quando elas acontecem de fato, não importa quando o dinheiro entrou ou saiu do caixa. É por isso que o seguro foi dividido em 24 meses, que a venda é registrada na hora em que foi feita e não quando o cliente paga, e que os salários são despesa do mês em que o trabalho foi realizado. É isso que nos dá a visão mais fiel da saúde de um negócio. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de entender o que é o regime de competência, a forma de olhar para os números de uma empresa muda completamente, não é? Fica nítido que analisar só o extrato bancário é como tentar entender um filme inteiro vendo uma única cena. A história de verdade, essa está nos detalhes da contabilidade.